Bom dia. Todos bem? Quem não estiver vai ficar, né? Porque Jesus está sempre conosco, né? Os nossos mentores, os mentores da casa, né? Então sintam-se acolhidos, abraçados por nós e principalmente pela espiritualidade que se faz presente. Pela carinha de todos que estão aqui, eu acho que a Valéria, ela eu não conheço, e o César eu não sei quantos anos tem, mas a maioria, né, ou tem 40 igual a mim, ou mais que 40. Hoje em dia, as comunicações são feitas como? WhatsApp, né? A pessoa pode estar do outro lado do mundo, no Japão, Austrália, né, China, Rússia, você quer dar um bom dia. Quando está do outro lado do mundo, você respeita o fuso horário, né, manda uma mensagem, a pessoa responde. Talvez, eu que tenho 40, talvez foi a última geração que acompanhou a época em que as comunicações eram feitas por cartas. Eu lembro que a minha mãe tem 75 anos, ela se comunicava com os parentes delas que moram em Belo Horizonte, Lavras, estado de Minas Gerais, por carta. Então, quando se queria saber notícia de alguém, escrevia carta, né? São Paulo, 10 de abril de 1986, alguma coisa nesse sentido. Oi, como você está? E aí ia-se até o correio, colocava a carta, postava, esperavam uma semana para chegar lá, dependendo do lugar que era endereçada a carta, né, demorava mais tempo, a pessoa respondia, né, explicando como que estava lá. Estou bem, não estou, aconteceu isso, aconteceu aquilo, espero que fique bem. Por que essa história, né? Porque o tema de hoje é psicografia. Quando a gente fala de psicografia, já vem na cabeça aqueles que têm um conhecimento, né, uma breve ideia do que é o espiritismo. A gente sabe que nos centros espíritas é comum ter esse tipo de trabalho, né, a psicografia. E o que é a psicografia, né? Então aqui tem uma definição, né, que segundo o vocabulário espírita é a capacidade atribuída a certos médiuns de escrever mensagens ditadas por espíritos. Então a psicografia é um dos trabalhos que mais chamam a atenção nas casas espíritas. Por quê? As pessoas querem saber notícias dos seus amigos, entes queridos, que se foram, que fizeram a passagem, que não estão mais entre nós, né? Assim como nossos pais escreviam cartas para os parentes, né, há 30, 40, 50, 60 anos atrás, que era o meio mais comum de se comunicar com as pessoas que estavam em outros lugares, em outros países, viajando por longo período. A psicografia, ela nos dá essa oportunidade desse tipo de comunicação, né? Só que tem um porém. Quando os nossos pais ou nós escrevíamos essas cartas, era quase que certeza que nós tínhamos uma resposta, né, ou exata do que estava acontecendo, de como estava a vida naquele lugar que essa pessoa estava, e alguns até mandavam, né, que eu não mencionei, os cartões postais, né? As pessoas viajavam, estavam morando em outros lugares, elas mandavam cartões postais. Aqui vocês já devem ter visto, faz um tempo que eu não ando ali pela região da Paulista, mas eu acredito que tenha. Tem aquelas bancas de jornal que tinha lá uma coleção de cartão postal, né, para vender. As pessoas estavam aqui, mandam o cartão postal, olha onde eu estou, normalmente foto da cidade com pontos turísticos. Eu ainda não sei se teve uma carta psicografada mostrando o lugar, né? É uma foto, vamos dizer assim, de como as pessoas estão do outro lado. E nem sempre, quando nós procuramos um centro espírita para ter uma psicografia, nós recebemos uma resposta, né? Muitas vezes
as pessoas elas procuram um centro espírita para uma sessão de psicografia ou por curiosidade ou ela quer mesmo ter aquela resposta. Só que nesse caso não depende única e exclusivamente da nossa vontade, né? Não depende de você chegar num centro espírita e simplesmente falar, olha, o meu pai, minha mãe, seja qual ente querido, amigo, se foi, eu gostaria de uma comunicação, porque diferente do que a gente faz quando escreve uma carta, sabendo que aquela pessoa vai receber a carta, que ela está viva, que ela está no lugar que a gente endereçou a carta, que ela vai responder, aí muitas vezes, talvez a maioria das vezes, esse espírito que nós gostaríamos de ter uma comunicação não está apto ou preparado para fazer essa comunicação, né? Ele ainda não pode passar essa mensagem. E aí muitas vezes a gente se decepciona com isso, né? Porque é perfeitamente compreensível que a gente vá a alguma casa espírita ou algum centro religioso, a gente quer um conforto imediato. A gente não gosta de esperar. Se a gente procura um lugar que tenha qualquer tipo de trabalho espiritual do bem, que seja uma igreja evangélica, seja um centro espírita ou outro tipo de casa religiosa, quando você procura ali um conforto, principalmente espiritual, que alguma angústia que você tem, você quer uma resposta imediata. Porque nós, seres humanos, nós somos imediatistas. A gente ainda precisa aprender a ter paciência, a esperar, né, no momento certo. A gente fala no momento certo de Deus. Não é que seja exatamente o momento certo de Deus, é o nosso momento. Às vezes a gente não está preparado para receber essa mensagem e o espírito do outro lado também não está preparado para enviar essa mensagem, né? E muitas vezes também esse espírito precisa de uma permissão superior para passar essa mensagem. E acontece muitas vezes que o espírito está preparado para passar essa mensagem, mas nós que estamos aqui não procuramos saber dessa mensagem, né? Então, por exemplo, pode ser que você tenha um espírito, um ente querido que desencarnou, que ele tenha essa sensibilidade, que ele tenha essa consciência que a vida continua, que esse momento que a gente está vivendo aqui, que pode durar de 1 minuto, 2 minutos, até 100, 120, 130 anos, aí tem casos que, né, ainda não foram provados, mas de seres humanos que chegaram a 120, 122 anos, há algumas contestações. Então vamos supor que a vida hoje, provada cientificamente, chega a 120 anos, né? Então assim, esse tempo que nós vivemos aqui, ele é diferente do tempo que é do outro lado. Então nós precisamos de uma autorização do outro lado para falar conosco. E desse lado, quem está aqui, ela tem que estar preparada para receber essa mensagem. Então, vamos dizer, um evangélico jamais vai procurar um centro espírita para receber uma carta, uma psicografia. Por quê? Alguns podem até acreditar e não expressam isso porque não é comum dentro de um templo evangélico. Eu falo isso porque eu nasci no meio evangélico, então não é comum você ouvir de um evangélico que ele acredite em psicografia, né? Inclusive antes de entrar, eu estava conversando com um na porta ali e a gente conversando a respeito e eles não acreditam, né, no que nós acreditamos, mas jamais devemos desrespeitá-los. O ideal é que, ao contrário, também houvesse uma reciprocidade. Mas, enfim, não é o momento para isso. Então, muitas vezes a gente procura essa mensagem do lado de lá e o lado de lá não tem capacidade ainda para passar essa mensagem para nós. E, às vezes, o lado de lá está preparado, mas nós que estamos do lado de cá não temos o canal ideal para receber essa mensagem, né? E dentre o sistema de psicografia, quem que passa, né? Quem não conhece, quem nunca ouviu falar, mas acredito que a maioria já escutou falar,
é o médium, aquele que tem essa sensibilidade de psicografar, né? Porque quando nós chegamos numa casa espírita, não é simplesmente a gente chega, senta e conversa com o trabalhador e eu chego para ele e falo, olha, eu gostaria de receber uma mensagem do meu ente querido, do meu amigo que se foi. Ele não simplesmente vai parar, não, vem cá, te chamar numa salinha, né, e falar, senta aí, vamos fazer uma prece e começar a psicografar. Então, assim, um médium, as pessoas que trazem essa mensagem, eles já têm essa sensibilidade, esse dom mediúnico, essa faculdade mediúnica de psicografar, né? E dentre essas faculdades, dentre os diversos tipos de médiums psicógrafos, temos os médiums mecânicos, os intuitivos e os semimecânicos. Então, o que seriam os mecânicos? É aquele que ele senta na mesa e, né, lógico, tem toda uma preparação e ele não tem controle sobre o que ele está fazendo. O espírito, vamos dizer assim, toma o controle da mão dele e ele começa a psicografar. No filme Divaldo tem uma cena que retrata mais ou menos isso. Ele está parado, de repente ele começa a mexer na mão, né, alguma coisa, alguém pega e passa um lápis para ele, uma caneta e um papel e ele não entende o que está acontecendo. É como se ele perdesse os sentidos e um espírito pegasse na mão dele e começasse a escrever a mensagem, né? Seria o médium mecânico. O intuitivo, né? O que seria o intuitivo? É aquele que ele se prepara, o mecânico também tem que se preparar, todos os médios, todos os trabalhadores da casa espírita, eles têm que se preparar para qualquer tipo de trabalho. Então, quando nós viemos à casa espírita, nós temos que nos preparar porque nós temos que estar vibrando luz, vibrando amor para atender as pessoas que estão aqui, principalmente também para nos atender. Né? Eu sou trabalhadora, eu tenho que estar bem para receber a minha colega que trabalha, né, minha outra colega, e eles também para me receber, ou seja, há uma troca vibracional. Então todos os médiuns, eles têm que estar bem preparados para trabalhar. E o médium psicógrafo também, eles se preparam, não simplesmente chega na sala, senta, deixa ali uma quantidade de folha de papel, de caneta ou de lápis e aí, sem mais nem menos, ele começa a psicografar. Não, tem uma conexão, uma oração, um relaxamento para você se conectar, né, à espiritualidade. Se você tem essa faculdade mediúnica, você está atraindo benfeitores espirituais para te ajudar naquela sessão. E esses benfeitores são os que encaminham esses espíritos que vão trazer a mensagem para nós. Então não é simplesmente a gente estar com a mente, vamos dizer assim, carregada de diversos pensamentos, aquela coisa... sabe quando está vindo um temporal que fica raio para um lado, aquela confusão, ventania e tal? Então a gente tem que ter uma preparação para receber, né, para canalizar essas mensagens que nós, como instrumento da espiritualidade, vai passar essa mensagem, né, para o papel que em seguida vai ser passado para aquelas pessoas que estão na audiência, né? Então, os intuitivos, eles trabalham através da transmissão de pensamento do médium. Ele está consciente da mensagem que ele está recebendo, diferente do mecânico, que ele vai escrevendo, né? Mas muitas vezes ele não sabe ali, ele está lendo, mas ele não sabe a mensagem que está vindo. E o intuitivo é como se ele está lá sentado na sessão mediúnica e ele está vindo por intuição a mensagem, né? Falo para o meu pai que eu estou bem, para ele se acalmar, fala para minha mãe que nesse momento ela precisa se levantar, se acalmar, porque a vida desse lado aí continua, como a vida desse lado também continua, que o que ela está sentindo desse lado eu também estou sentindo. Normalmente as mensagens são dessa forma, né? A gente procura uma psicografia para saber como que a pessoa está, né? Até mesmo para ela se
dependendo da forma com que foi o desencarne, ela mostrar pra gente, né? Como que você está? Qual é a situação do lado de lá? Ou até mesmo para pedir perdão. Hoje a gente pode procurar no YouTube diversos vídeos, né, de pessoas que se vão e quem fica aqui fica com remorso. É por isso que a gente tem que prestar muita atenção nas nossas atitudes do dia a dia e as pessoas que convivem com a gente, porque esses dias eu ouvi um termo, né, a vida passa muito rápido. Nossa, Petuel, mas você acabou de me dizer que um ser humano dura 120 anos, o máximo? Tá, então vamos trazer para a média do Brasil, 72, 73, né? Diminuiu aí a nossa idade média de vida do brasileiro, né? 70 anos, mas se você for ver, tem gente que hoje está aqui e amanhã não está mais. E às vezes a gente fica remoendo aquele sentimento de raiva, de angústia, aquele rancor da pessoa, né? E muitas vezes a gente espera o momento para se desculpar, para pedir perdão, quando a pessoa ou está no leito de dor, né? Ou quando ela se vai, aí a gente fica aqui nesse luto interno que é natural e pensando, o que eu poderia ter feito? E muitas vezes em algumas sessões de psicografia acontece isso, né? O espírito que chega do outro lado, ele tem uma nova percepção da realidade e Deus é tão misericordioso, a espiritualidade é tão misericordiosa que encaminha quem está do lado de cá para uma sessão de psicografia para ela ouvir. Eu te perdoo, né? Continua a sua vida do lado, desse lado que você está, que eu estou continuando aqui. Sinta-se perdoado. Então a psicografia, ela acaba sendo um bálsamo na vida da pessoa, dos dois lados. Porque quando a gente chega do lado de lá, a gente percebe que a vida é muito mais do que isso que a gente está vivendo aqui. Que raiva, rancor, mágoa, ódio, isso atrasa o nosso desenvolvimento espiritual. Isso é ruim no nosso dia a dia. Imagine se você aumentar, ter uma visão holística disso, sair desse nosso mundinho, planeta Terra, esse nosso mundo material e levar para o mundo espiritual, né? Então, nós temos que perceber as nossas atitudes do dia a dia. Não vamos também nos culpar, como eu sempre costumo dizer aqui, nós não vamos virar anjo do dia para a noite. Não vamos sair daqui hoje, cruzar o portão ali e já achar que não, eu vou, a partir de agora, eu vou me esforçar e vou acabar com meus defeitos em um dia. Esse dia, hoje, domingo, dia 31 de outubro de 2021, vai ser o último dia que eu não vou ter mais medo, não vou ter mais inveja, não vou ter mais ciúme, não vou ter mais rancor, vou perdoar todo mundo que fez alguma coisa errada para mim. Eu vou ser o melhor ser humano que tenha na face da Terra. Muito provavelmente você vai se decepcionar, né? Então, assim, é passo a passo, dia após dia, que a gente tem que se melhorar. Por quê? Para quando chegar o momento da gente fazer a passagem, para quando chegar o momento da gente ir, a gente estar com o coração mais tranquilo, né? Para quando chegar do outro lado, a gente ver que o que a gente deixou aqui foram boas coisas, que é o que a gente vai deixar, né? Os bens, né? Isso fica para a terra, fica para quem ficar aqui, né? Isso a gente não leva para o outro lado, a gente leva para o outro lado o bem que a gente fez, não os bens que a gente tem. Isso não tem como levar para o outro lado, né? E temos também os médiums semi-mecânicos, que são a mistura dos dois anteriores. Ele tem a sensibilidade de receber o pensamento e também, ao mesmo tempo, ele sabe que ele não está tendo o controle do movimento da mão. É como se a gente tivesse, acredito que a maioria já passou por isso, quando você tem aqueles espasmos, alguma coisa, uma cãibra, que você
quer mexer, quer controlar, mas está tremendo ou está com a cãibra. Cãibra é horrível, né? Você tem aquela coisa, repuxa tudo, você quer ter um controle, mas não consegue ter. Então, é isso, ele tem a mistura dos dois. Então, não é qualquer um que chega na casa espírita e vai psicografar, né? Primeiro que, assim, quando a pessoa acredita que tem essa sensibilidade, passa por uma consulta, vai estudar, vai entender a doutrina espírita, vai saber os meandros de como que tem que ser feito isso, vai ser educado mediunicamente. Porque às vezes a pessoa ela tem dons, ela tem a faculdade mediúnica, mas ela precisa ser treinada. Divaldo Franco foi assim, né? Quando ele começou a perceber a sua mediunidade, isso com 5, 6 anos, que ele via espíritos, depois com 20, foi para a sua primeira sessão, né? Quando a mulher fala para ele lá, a médium, a pessoa que apresentou o espiritismo para ele, Edivaldo, você tem que estudar, comece a estudar, né? Ou seja, isso é todo mundo. Até o gênio passou pela infância, pela primeira série, pela segunda, terceira. Ele hoje é um gênio, mas ele passou por esse momento, porque ele tem que criar uma disciplina. Ah, não, eu vou chegar e vou psicografar. Eu não posso chegar eu achando que eu tenho uma faculdade mediúnica né, uma capacidade mediúnica e chegar aqui no centro e falar, eu quero psicografar. Pode separar uma mesinha para mim ali no canto, lápis, papel, né? Vamos colocar uma música ambiente para relaxar e eu vou psicografar. Não, eu tenho que estudar, entender o espiritismo, entender até mesmo para não ser, vamos dizer assim, enganados por outros espíritos que possam aproveitar da nossa vaidade, da gente achar que, nossa, eu sou um médium psicógrafo, eu tenho essa faculdade, porque o espírita também tem isso. Às vezes a gente acha, nossa, aquela pessoa só porque é evangélica, ela acha que vai para o céu, já está salva. Né? Não tem esses comentários? Nossa, aquela senhora é beata, está na igreja todo dia, limpa a igreja, ajuda, reza o terço, já está salvo. Aí a gente acha que porque nós somos espíritas, né, temos, entre aspas, né, respeitamos a religião do próximo, procuramos, né, não ter preconceito com qualquer tipo de particularidade com a vida das pessoas, com o que está inserido na nossa sociedade, e a gente acha que nós somos os melhores. Não, longe disso. Né? O espírita, como qualquer um, tem problemas, tem vícios, né? Como qualquer outro devoto de outra religião. Então nós também temos esse defeito. Às vezes nós estamos na casa e eu sou palestrante. Nossa, eu sou palestrante. Né? Eu me acho o melhor de todos. Não. Pode ser que eu tenha os defeitos, né? E provavelmente todos temos, que as pessoas não veem. Né? Então o espírita, ele não é melhor do que ninguém. O espiritismo não é a religião melhor do que a outra. Nós não somos melhores que os judeus, que os umbandistas, que os evangélicos, que os católicos e entre outras religiões que nós temos por aí, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso, né? Ah, eu sou médium psicógrafo. Ah, eu quero ser médium psicógrafo. Não, tem que tomar cuidado com a nossa vaidade também, né? Para nós não cairmos em tentação e um dia ser posto à prova, porque se nós somos vaidosos, estamos fazendo o nosso trabalho e mesmo assim nós não conseguimos despir dessa vaidade, em algum momento essa vaidade, esse orgulho, ele vai ser posto à prova e aí vem algum tipo de escândalo que é para você, vamos dizer assim, vamos usar um termo que a gente ouve aí fora, baixar a bola, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Então, eu tenho uma faculdade, seja ela qual for, como nós estamos falando de psicografia, então nós temos que estudar, treinar nossa mediunidade, ler bastante. A literatura espírita é vasta, para a gente um dia, quando chegar o momento, tá pronto? Então vamos, né? Então para aqueles, né, que talvez acreditam que tem essa acessibilidade, procurem uma casa espírita, aqueles que já trabalham também, comecem a prestar atenção nisso, né? E quem sabe um dia, né, a espiritualidade não te usa como instrumento, né, para trabalhar nesse sentido. Então, quando a gente procura uma psicografia, qual que é
o momento, né? Você tem uma necessidade, você tem uma vontade e você procura uma casa espírita para ter essa psicografia. Então, normalmente tem um dia estabelecido, não é todos os dias, não é que nem o passe, que você chega numa casa espírita, você tem o passe magnético, o passe espiritual sempre à disposição, claro, depois da palestra. Tem casa espírita que gosta de dar o passe antes da palestra, né? Aí você passa por uma entrevista. Esse é um tema que gera algumas controvérsias. Por quê? Eu já escutei assim, nossa, mas por que você passa em entrevista? Não é psicografia? Você não está esperando uma mensagem de alguém que se foi? Por que você chega lá, você tem que falar o nome da pessoa, a data que ela nasceu, a data que ela morreu, do que ela morreu? Porque aí se vai vir uma mensagem falando, olha, eu estou bem, o câncer ou qualquer outro tipo de problema de saúde, o que dá a impressão? Que na entrevista a pessoa já colheu as principais informações e aí dá uma mensagem para criar uma certa veracidade, né? Eu já ouvi, inclusive, que assim a pessoa da entrevista perguntou como que ela te chamava, né? Então não estou aqui para julgar método de casa espírita nenhuma, cada uma sabe dos seus métodos. Deus está, vamos dizer assim, a espiritualidade está de olho em todos e em todas. Se, como eu disse, né, o espiritismo, ele é a terceira revelação. Jesus se faz presente, assim como se faz presente em outras religiões. Mas nós, seres humanos, né, por orgulho, por vaidade, por segundas intenções, muitas vezes usamos os nossos dons para benefício próprio, para atrair fama, atrair patrimônio, entre outras coisas. Se alguém faz isso, né, eu costumo dizer, mais cedo ou mais tarde nós prestaremos contas com nós mesmos. É assim, a gente vai ser julgado pelas nossas atitudes, não é que Deus, a espiritualidade é ruim, não. Nós pagaremos pelos nossos atos. Então, por que eu digo isso? Porque Chico Xavier, ele muitas vezes, pelo que eu leio, ele não tinha isso, né? Tinha lá a sessão de psicografia e ele passava as mensagens de forma clara, sem precisar passar por algum tipo de entrevista. O que o fazia dele, o que ele tinha, o que fazia com que ele tivesse essa credibilidade que ele tem até hoje. Então você imagine você chegar numa sessão de psicografia, não ter falado com ninguém e a pessoa, um médium que está lá, psicografa a carta e ela te chama de um apelido que só a sua avó sabia. Se você não falou com ninguém, se você viajou lá para Uberaba, Uberlândia, não conhece ninguém lá, sentou sozinho e aí o médium começa a te falar, Tiquinho. Então isso, né, dava mais veracidade. Aí você faz a entrevista ou não e aguarda as mensagens. Muitas vezes, numa sessão de psicografia, numa casa espírita, ela é bem concorrida. Então você imagina que aqui hoje deve ter umas 20 pessoas, né? Você imagina se nós tivéssemos aqui uma sessão de psicografia. Nós ficaríamos aqui 2 horas, 1h30, 2 horas, 2 horas e meia. Tem centros que vai 200 pessoas, né? Então não tem tempo hábil para você ficar num centro espírita e todo mundo receber mensagem, né? Então nem todos vão receber. Por que também? Porque as pessoas, os espíritos que estão do lado de lá, nem todos estão aptos a passar essa comunicação, como eu falei no começo da palestra. E também não tem como atender a todas essas pessoas. Então, se alguém algum dia for procurar, paciência. Pode ser que venha, pode ser que não venha essa mensagem. E também pode ser que não aconteça com riqueza de detalhes, como eu falei no começo. O espírito mandar uma mensagem, né? Joãozinho, obrigado por isso, por aquilo. Sabe aquele dia que nós estávamos conversando a respeito? Eu já não estava me sentindo bem, mas estou bem, chegou o momento. Riqueza de detalhes. Pode ser que o espírito só passe uma mensagem, e vamos dizer assim, simples.
a vida continua, mantenha firme no seu propósito, siga em frente, um dia nós nos reencontraremos e estou aqui olhando por vocês e que Jesus o abençoe. Isso pode ser uma mensagem que você fala, nossa, mas eu queria mais detalhes, né? Então, pode ser, né, que não venha esses detalhes, né? E também pode ser que não venha, como eu disse, né, por conta dessas situações, né? Então, assim, quando a gente procura uma casa espírita, a gente tem que estar preparado para tudo isso, né? Que venha, passar pela entrevista, que a mensagem venha, que a mensagem não venha, que venha com riqueza de detalhes e que não venha com riqueza de detalhes. E que você mesmo até duvide dessa mensagem. Como eu disse no começo, nós somos seres humanos. Quem está sentado aí não precisa acreditar piamente no que eu estou dizendo, né? A literatura espírita, ela é ampla. Nós temos os livros de Allan Kardec, que foi o que codificou a doutrina, e nós temos milhares, vou falar milhares, com certeza milhares, né, de livros que compõem essa literatura. Então, o que a gente costuma dizer? Nós temos que estudar, nós temos que ler. Hoje não temos mais desculpa para falar que para comprar um livro espírita precisa ir numa livraria espírita, ou o livro está caro. Nós temos em todas as casas espíritas bibliotecas à disposição, só fazer o cadastro, pegar o livro emprestado. E nós temos hoje uma coisa que assim, não tem mais desculpa para falar. Além de toda essa disposição, você tem a internet. Se você procurar na internet, você tem grupos de estudos, você tem livros que são estudados, filmados no YouTube. Lá você entra lá, coloca lá, estudo do livro Mundo Maior. Tem lá capítulo por capítulo. Então hoje o que a gente precisa ter é uma disciplina de tempo. Para você querer, eu quero aprender, eu quero estudar, eu quero entender. Nós não temos mais desculpa para falar que não tem tempo, que o livro está caro, que eu não tenho acesso, porque a casa espírita não tem a quantidade de livros necessários, né? Então, tem toda essa dinâmica, né? E para falar de psicografia, a gente tem que falar de algumas famosas. Umas, né, eu vou colocar 3 exemplos. Uma das mais famosas foi essa que aconteceu em 1976. 2 amigos estavam brincando e um amigo pegou a arma do pai e disparou contra esse outro amigo que veio a falecer. Foi um caso, né, que deu o que falar na época. E só que foi acidental. E aí os pais, claro, né, os pais do jovem que morreu foi para a justiça, o outro foi julgado, só que o jovem que morreu mandou uma psicografia para o Chico Xavier, explicando para ele que o amigo não teve culpa do que aconteceu, que foi um disparo acidental, que foi uma imprudência, e na época o juiz aceitou. E ficou bem conhecido, foi bem falado, né? Assim, virou matéria, pelo que eu pesquisei na internet, já ouvi falar de outras vezes, virou matéria até fora do país, né? Que uma carta de um morto livra um vivo da cadeia. E os pais desse jovem que faleceu, no futuro agradeceu o Chico Xavier, porque assim, eles estavam com tanta raiva, tanta dor no coração de ter perdido o filho daquela forma, né? Que o filho falar para eles, pai, ele não teve culpa, foi um acidente, foi uma imprudência, foi um acidente, né? Não foi uma coisa proposital ou premeditada. Então a psicografia livrou, né, o jovem da prisão. E temos os médiuns brasileiros, né, mais famosos, mais conhecidos, né, da atualidade, Chico Xavier, que desencarnou 30 de junho de 2002, aos 92 anos, e o Divaldo, que está entre nós, com 94 anos. Né? Então, o primeiro livro que o Chico psicografou, né, em 1931, ele tinha 21 anos, né? Ele era de 1910, 1931, 21 anos. Parnaso de Além Túmulo. Parnaso é como se fosse uma congregação de poetas, né? Então ele recebeu mensagem de vários poetas da época, né? E o primeiro livro de Divaldo, né? Messe de Amor, de 1964.
Então, assim, eles também têm centenas de livros, Chico Xavier mais de 400 livros, o Divaldo também, todos eles psicografados, todos eles de mensagem de espíritos que já se foram, mensagem de benfeitores como a benfeitora Joana de Ângeles, né, que é a protetora, né, vamos dizer assim, que acompanha, do Chico era Emmanuel e do Divaldo Franco, Joana de Ângeles, que passa a mensagem para eles. Ele tem livros maravilhosos que trazem essa mensagem para confortar o nosso coração, né? E tem também, recentemente, não tão recente, né, no centenário do Chico, começou a aparecer vários depoimentos. Então, isso aqui eu tirei um print da matéria que apareceu na época. Família judia recorre a Chico Xavier para ter notícias do filho morto. A fé no trabalho de Chico ultrapassa barreiras religiosas. Além de uma família judaica, até uma família judaica reconheceu palavras do filho morto em 50 cartas psicografadas. Esse casal aqui, ele já é falecido, o Dr. David Muscat e a esposa dele. Eles perderam um filho com 19 anos na mesa de cirurgia. Ele é judeu mesmo, judeu religioso, morava aqui na região de Higienópolis. E mãe é mãe, né? O pai a gente sofre, eu sou pai de 3 filhos, e a gente sofre quando os filhos da gente estão doentes, está com algum problema. Eu imagino, mas não sinto, espero não sentir isso tão logo, como deve ser a perda de um filho, né? Mas o pai sente também. Só que a mãe, se o pai sente, a mãe a gente vamos elevar a 10ª potência, né? Muito mais, né? E ele sofrendo, mas ela entrou em depressão e aí ela ouviu falar do Chico Xavier e foi atrás, né? E recebeu as mensagens, né? E ele também foi atrás. E um caso, um item interessante, que ele chegando lá, Chico Xavier falou assim, sem conhecer ele, falou: calma, doutor Davi, a morte não existe. Ele: como a morte não existe? Acabei de perder meu filho, tem 2 meses, você vem me falar que a morte não existe? E ele começou a receber as mensagens. Aí, Chico Xavier recebia a mensagem até em hebraico, em termos em hebraico que eles não sabiam. E aquilo foi começando a confortar o coração dele, da esposa, da família. Ah, ele virou espírita? Não, ele não deixou de ser judeu. Ele era influente também na comunidade judaica. Num dos vídeos dele no YouTube, ele mostrou a foto do Chico para um rabino. Sem o rabino conhecer, ele mostrou a foto do Chico para o rabino e falou: o que você acha desse homem? Aí o rabino olhou: é um bom homem. Então, para ver que Chico Xavier transcendia religiões. O bem, ele não está exclusivo no espiritismo, ele não está exclusivo no judaísmo, no catolicismo. O bem ele se faz presente em todas as religiões. Infelizmente, talvez o termo é um pouco pesado, o mal também está presente em todas as religiões. Ah, mas o mal está ali trabalhando? Não é que ele está trabalhando, é que nós, como seres humanos imperfeitos, estamos inseridos nessa comunidade religiosa, então em algum momento a gente vai fazer alguma coisa de ruim para nós, para o nosso próximo, para o amigo da casa espírita, para o frequentador. Então está presente sim, mas se a gente tem essa consciência, a gente tem que tentar, pelo menos tentar lutar com essas fraquezas, né? Então voltando aqui, o rabino falou para ele: é um bom homem, né? Então ele reconheceu um judeu falando de um espírita, né? Não tinha esse preconceito, ou seja, o bem está presente em todas as religiões. E o casal, principalmente a mãe, se confortou, né? E assim, ela disse que na vida dela tinha os filhos, tinha um marido, tinha mais um homem. Esse homem era Chico Xavier. Então ela sempre visitava ele, né? Na medida do possível, estava sempre lá, não deixou de ser judia. Ela, pelo que eu pesquisei, ele morreu em 2014. Ela ainda está viva, ela sempre convidada a dar entrevista para falar do caso, né? E também tirei um outro print de uma revista, não deu para tirar, mas é a foto do Chico ali embaixo, em desenho, a credibilidade que ele tinha, né? Porque é super interessante, não é uma revista sensacionalista, é uma revista que tem credibilidade. Então aqui, 3 cartas inacreditáveis que Chico Xavier psicografou,
né, aí o subtítulo da matéria. Analisamos 3 cartas psicografadas por Chico Xavier em busca de elementos que o médium não poderia saber sobre os mortos. E ele se saiu muito bem. Tentaram, escarafuncharam, procuraram, cavaram, recavaram para tentar desacreditar a obra de Chico. E não conseguiram. Ah, mas Petuel, então ele ficou milionário, 450 títulos psicografados e vendeu milhões, traduzido para mais de 20 idiomas no mundo inteiro. Isso dá um direito autoral, né? Doou tudo. Porque esse sabia que o que ele veio fazer aqui, ele não veio para amealhar patrimônio, o que não é errado. Não estou falando que a gente, já disse aqui algumas vezes, não estou falando que a gente tem que deixar de ter as coisas, o empresário não tem que sair daqui, vender a sua empresa, vender seu carro bom, não. Você trabalhou para isso, você mantenha isso, zele por isso, valorize isso. Você é empresário, continue crescendo, investindo, invista nos seus funcionários, na sua empresa, não tem nada de errado nisso. É a sua missão, se você é empresário, é a sua missão. Cuide bem dos seus funcionários, cuide bem dos funcionários da sua casa, da sua empresa. Não é para você vender. Chegar em casa agora, eu tenho um carro de 100 mil reais, 150 mil reais. Nossa, é muito dinheiro empregado no carro só enquanto as pessoas estão passando fome. Não é para você fazer isso. Apenas não coloque seu coração nisso. Use o que a espiritualidade te deu, te emprestou para criar bem, não só para você, mas para as pessoas e para a comunidade na qual você está inserida. Ser empresário, ser rico também é uma missão. Então, use bem essa missão que veio até você, seja ela qual for. A do Chico Xavier, ele cumpriu a dele com louvor. Acho que todos acreditamos isso, porque ele poderia, sim, através dos livros que ele vendeu, né, da fama que ele tinha, ter amealhado recursos, não teve filho biológico, mas deixou um filho, ter deixado para a instituição que ele tinha na época uma situação financeira material confortável. Não passam necessidades, mas não tem nenhum milionário pelo que a gente saiba, né? Então, assim, o que tentaram fazer com ele não conseguiu, porque ele cumpriu a sua missão. O que ele veio fazer, ele veio com louvor. E fez com louvor, né? Então, né, para finalizar, né, na maioria das vezes o telefone toca de lá para cá. Ou nós tentamos fazer uma ligação e o lado de lá não atende. Não fique triste. Tudo ao seu tempo, né? Então, aquilo que eu voltei, né, que eu falei no início da palestra, às vezes nós queremos uma coisa para ontem, para hoje, e talvez não é o momento. Pode ser que nesse caso nós não estejamos preparados para receber uma mensagem, ou o lado de lá também não está preparado. Então tem tudo, né, tudo que a gente deseja, a gente tem que ter sabedoria, tentar pelo menos esperar esse momento certo, né? E no momento de saudade, de tristeza de alguém que partiu, lembre-se que um dia todos nós nos reencontraremos, né? Como dizia Chico Xavier, a vida continua, né? Então, assim, para aqueles que perderam, né? E um dia nós também vamos para o lado de lá, é uma imagem mais ou menos essa, né? Nós vamos encontrar com essas pessoas. O que nós que estamos aqui podemos fazer é lembrar dos momentos bons que tivemos, emanar pensamentos bons, principalmente de gratidão, nas nossas orações lembrar desses amigos, desses entes queridos que foram, porque eles recebem essas energias. O luto é importante, nós temos que viver o luto, sim, faz parte da natureza humana, né? Quem estiver do lado, na sua possibilidade de apoiar essa pessoa. Uns duram menos, outros duram mais, né? É um ciclo, né? Mas o que nós temos que entender, né, é que um dia a nossa hora vai chegar e que a gente vai sim se reencontrar, né, com essa pessoa, porque nós um dia seremos também um planeta que não mais vai vibrar essa perca, porque a gente vai ter mais noção, vai vivenciar mais o bem do que as dores de estar encarnado, né? Ainda somos um planeta de
provas e expiações, nós temos que passar por isso. O luto da perda, né, da saudade, mas nós também vamos para o lado de lá. E nós vamos deixar alguém aqui. Então é um ciclo. O que a gente pode fazer é pedir a Jesus que leve o nosso carinho, pedir a espiritualidade que transporte o nosso carinho e lembrar dessa pessoa com gratidão. Obrigado pelo tempo que a gente passou junto, pelo que você fez por mim, e pensar, né, que a vida realmente continua. Eu respeito aqueles que não acreditam em Deus, que não acreditam na espiritualidade, né, mas se a gente for analisar, é muito estranho pensar que a nossa vida começa aqui e termina aqui. Né? Porque se nós fôssemos pensar só assim, a gente não deveria sofrer. Porque se nós vamos morrer um dia, né, e não vamos encontrar essa pessoa, por que a gente está sofrendo? Mas não, né? A vida continua. E aqueles que perderam alguém, não vamos falar perdeu, que essa pessoa fez essa viagem, que a morte, vamos falar, é uma viagem, que a gente possa ser que não possamos encontrar essa pessoa como se hoje a pessoa viajou, estou com saudade, eu vou lá visitar, mesmo que seja perto ou longe, eu tenho um familiar que mudou para a França, um exemplo, eu não tenho, mas tem pessoas que têm. E aí já faz um ano que vou me organizar, vou viajar e visitar ela, abraçar, sentir o cheiro, a mesma coisa, tal. A morte talvez não dá essa possibilidade, a não ser numa carta numa psicografia, né, de você ter um contato mais íntimo. Mas um dia a gente vai se encontrar com essa pessoa, né? Então aqueles que estão passando, ou que passaram, que vão passar, o que eu desejo é que Jesus ampare, conforte, né? E que fique bem. Fique bem, que como diz, né, no final, dá tudo certo. Planeta de provas e expiações é ainda a nossa condição aqui hoje, mas não é uma condição eterna, né? E que nós, no nosso dia a dia, nós possamos vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Se alguém tem algum problema com seu familiar, com um amigo, lembrando que a nossa casa, o nosso lar, ele é o principal laboratório da nossa vida, né? Por quê? Às vezes a gente fala, eu tenho um problema com meu filho, com a minha esposa, com meu marido. Aí você fala, mas por quê? Dentro de casa? Então começa a analisar. É muito bom estar na casa espírita, trabalhar, ter uma roda de amigos, uma vida social. Mas olha principalmente para dentro do seu lar. É ali onde estão as nossas maiores provas. E aí você vai para o seu trabalho, seu chefe, seu colega de trabalho. Ali também estão as nossas provas. Aqui dentro é um lugar maravilhoso, onde a gente vem falar de Jesus, falar do bem, né? Tentar passar uma mensagem de carinho, de amor. Mas a nossa vida, ela não está aqui dentro. O que a gente veio aprender aqui, a gente tem que colocar lá fora. Não é fácil colocar lá fora. Eu estou aqui falando, mas eu também tenho os meus problemas, as minhas angústias, os meus medos, e vamos dizer assim, não é comum falar isso, os meus pecados. Todos nós temos. Todos nós temos. Não estranhe se algum dia alguém encontrar eu na rua, levar uma fechada e for um de vocês e infelizmente eu xingar. Eu não costumo falar palavrão, mas a gente não sabe o dia de amanhã, a gente às vezes ora, mas não vigia. Se um dia porventura eu fizer isso, vocês olhem para mim e falem, o Petuel não está no bom dia, vai com Deus. Né? Porque pode acontecer com todo mundo. O Haroldo Dutra Dias, numa das palestras dele, o Haroldo Dutra Dias é um juiz espírita de Minas Gerais. Quem der um Google no nome dele no YouTube vai ver ótimas palestras dele. Ele fala que um dia ele estava com o filho dele saindo ou chegando no centro espírita, tomou uma fechada, foi uma coisa assim. Ele buzinou, não sei o que, aquela coisa toda. Diz que o filho dele falou, pai, e se for uma pessoa lá do seu centro espírita, como que você vai ficar, hein? Aí ele olhou assim e falou, Então assim, né? Estamos todos no mesmo barco, né? Talvez um comandando o barco, outro no meio, outro lá no convés e tal. Mas com Jesus
a gente chega lá e a gente resolve os problemas. Mas não é Jesus que vai resolver os nossos problemas, né? Tudo bem, aquela música é maravilhosa, segura na mão de Deus e vai. Mas não é só segurar na mão de Deus, né? A gente fazer um esforço, falar, Jesus, me ajuda. Eu tenho esse defeito, tenho essa dificuldade, me ajuda. E no final dá tudo certo. Tá bom? Que Deus os abençoe. Tenham um ótimo domingo, uma ótima semana. Curtam, aproveitem um feriado com responsabilidade. Ser espírita não é se isolar do mundo também. Ah, não posso mais ir no churrasco porque eu sou espírita. Não, não é isso. Seja o exemplo, né? Um bom exemplo. Que vocês fiquem bem e espero que voltem no próximo domingo. Se não der no domingo, na próxima semana, estejam sempre aqui. Se não for nessa casa, em outra casa espírita, se não for em outra casa espírita, num templo evangélico, mas lembre-se, estejam sempre conectados com a espiritualidade. Então agora a gente vai relaxar as nossas pernas, nossas mãos, serenar os nossos pensamentos, fazer uma respiração com mais calma, com mais leveza, se conectar à espiritualidade, a Jesus, aos nossos mentores. E nesse momento, num pensamento de gratidão. Gratidão pela vida, gratidão pelos bens, gratidão pela saúde. E também pedir a Deus compreensão pelo momento ao qual passamos. Senhor Jesus, eu não sei o problema de cada um que está aqui sentado nessa sala. Não sei se é um problema material, se é um problema emocional, se é um problema de angústia, de medo, de remorso, de ansiedade. Cada um com seu problema, Senhor, é o seu filho. Que o Senhor possa vir nesse momento, que a espiritualidade possa vir nesse momento, amansar, apaziguar, serenar e acalmar o coração desse irmão, dessa irmã que está aqui nesse momento, desse amigo, dessa amiga, desse jovem, dessa jovem, para que ele possa lutar contra seus medos, para que ele possa vencer a sua batalha do dia a dia, a batalha no lar, a batalha no emprego, a batalha da vida. Pai querido, para aqueles que perderam um ente querido nesse momento, a dor da saudade é imensurável, mas que ele possa receber nesse momento um acalento, um aconchego e que ele possa receber um refrigério na sua alma, que ele possa entender que a vida continua. Senhor Jesus, que todos possam aqui ter as suas vontades na medida do seu merecimento, na medida que eles possam ter o que eles desejam. Porque muitas vezes o que nós pedimos, nós não podemos ter ou nós não devemos ter. E que nós possamos compreender essas diferenças, para que possamos ser gratos, para que possamos usar os nossos dons e os nossos presentes divinos da forma mais correta. Que o Senhor possa, nesse momento, abraçar, acarinhar e acalmar cada um de nós. Gratidão por tudo, que assim seja. Graças, Senhor Jesus.